Nessa noite, então, nosso tema é esse: quando se vão os amigos? Quando se vão os amigos? Você já passou pela experiência de ter que se distanciar à força, contra a sua vontade, de um amigo muito querido? Talvez uma separação provocada pela morte, ou pela mudança da pessoa amada para um local bem distante. Alguém já passou por isso? Ter que perder a força ali, como um dente arrancado sem anestesia, a proximidade de uma pessoa amada e querida. Eu já, como alguns aqui. Em nosso último ministério, começando uma igreja praticamente do zero, em meio a muito desgaste físico, emocional e espiritual, houve um momento em que eu e Lu nos vimos num deserto de alma, solitários, desamparados de amigos verdadeiros, com os quais nós pudéssemos ser nós mesmos, sem capas, sem máscaras. Nessa ocasião, no auge da nossa angústia emocional, Deus nos manda um casal de presente, Gustavo e Silvia. E se eles estiverem de alguma forma me assistindo agora ou me assistirem depois, pelo YouTube, pelo Facebook, eu quero prestar-lhes uma homenagem. Gustavo e Silvia, vocês foram bênção na minha vida, podem estar certos disso. Esse casal amado foi obrigado a transferir-se de São Paulo, sua terra natal, para o Rio de Janeiro, graças a uma oferta melhor de emprego para o Gustavo. Gustavo era mecânico de helicópteros, e ele tinha um campo vasto para o seu ofício na região dos lagos. Chegando em Rio das Ostras, o casal identificou-se logo de cara com a nossa comunidade de fé, e foi gerada entre nós, de modo sobrenatural, uma amizade de alma. O interessante é que os dois não tinham nenhuma função pública de destaque na igreja. Durante o tempo que eles permaneceram lá, não assumiram nenhum ministério, não ficaram à frente de nada, embora tivessem um grande potencial para isso, pois formavam um casal muito preparado, intelectual e espiritualmente. Mas eu entendi o porquê. Deus os mandara para lá com uma única missão: serem meus amigos. E a proximidade deles trouxe muito conforto para minha alma e para a alma de Lu. Porém, de repente, de modo inesperado, uma notícia fatídica. Gustavo recebe uma proposta tentadora para voltar a São Paulo, com um salário muito mais vantajoso e a possibilidade de deixar de ser mecânico para ser piloto de helicóptero. Dois casais em relação, Gustavo e Silvia, acerca disso, e Deus confirma: realmente Gustavo e Silvia deveriam ir. Irmãos, irmã Lu falou que já sentiu a dor de uma perda muito grande, de uma amizade assim. Outros também se manifestaram aqui. No dia que Gustavo e Silvia marcaram comigo e com um jantar para anunciarem a sua partida, eu me lembro que houve um clima de velório, como se alguém tivesse morrido. A comida perdeu o sabor, perdeu o gosto, embora tivesse sido muito bem preparada. Poucas foram as ocasiões em que eu me lembro de ter perdido uma ovelha, de modo a sentir a dor como senti por Gustavo e Silvia. Até pelo momento que eu e Lu estávamos passando do deserto emocional a que me referi. Foi uma dor de morte, uma dor de uma perda irreparável. Eu creio que essa é a experiência retratada em 1 Samuel capítulo 20, a clássica passagem da despedida entre Davi e Jonatas. Dois amigos ligados pela alma, dois amigos unidos pelo coração,
em uma unidade tão forte, a ponto de Davi dar as seguintes palavras, quando soube mais adiante da morte do seu amigo querido. Vamos lá? Passa aí, Tati. Olha o que ele fala, após saber da morte de Jonatas: como estou triste por você, Jonatas, meu irmão, como eu lhe queria bem, sua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres. Há algumas semanas, eu preguei aqui sobre amizade, vocês estão lembrados, foi pela manhã, e eu disse que graças a esta passagem aqui, cogitou-se no meio LGBT uma união homossexual entre Davi e Jonatas, o que não tem nenhum sentido bíblico, o que não tem nenhum tipo de fundamentação na palavra. Fato é que era uma amizade sincera e genuína. E voltando para 1 Samuel 20, que é o capítulo que vamos abordar hoje, Davi e Jonatas estavam agora no momento de despedida, de separação, que seria quase definitivo. Depois desse encontro em 1 Samuel 20, Davi somente veria Jonatas mais uma vez, e ainda assim muito superficialmente, muito rapidamente, em meio à sua fuga em relação a Saul. Não há, irmãos, como estarmos com o nosso coração posto na leitura de 1 Samuel 20 e não nos emocionarmos. Não há como estarmos em espírito para lermos esse capítulo e não sermos mexidos em nossas entranhas emocionais. Portanto, nessa noite, com base nesse texto forte e emocionante, eu quero responder a uma pergunta: por que os amigos verdadeiros são tão importantes de fato para nós, tão essenciais? Por que é que eles nos fazem tanta falta? Por que é que não podemos viver sem eles? John Donne, poeta inglês, afirmou: nenhum homem é uma ilha. E nós carecemos de pessoas que estejam ao nosso lado, segurando a nossa barra, servindo de ombro amigo, nas horas que menos esperamos. Vamos então responder a esse questionamento: por que os amigos nos fazem tanta falta? Com base na palavra. Primeira resposta que eu quero trazer para você, primeira lição espiritual que eu quero compartilhar com você: os amigos nos fazem falta porque eles são aqueles com quem podemos contar diante dos grandes perigos da vida. Os amigos nos fazem falta porque eles são aqueles com quem podemos contar diante dos grandes perigos da vida. Quantas vezes você já não foi levantado como esse cachorrinho, no meio de um charco de lodo, de um lamaçal, de um lago profundo, em que a sua alma se meteu? Vamos para a palavra, vamos lá? Vamos começar a ler. Então Davi fugiu de Naiote, em Ramá. Estamos numa sequência. Lembremos-nos que Davi havia fugido para junto de Samuel. Falamos sobre isso na última quarta. E Saul foi ao encontro dele. Ele teve que se despedir também do seu velho amigo Samuel. Então Davi fugiu de Naiote, em Ramá. Foi falar com Jonatas, filho de Saul, filho do rei. E perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai, para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas, na sua inocência, no seu romantismo de um amigo leal. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Por que ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso, Davi. Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou: Jonatas não deve saber disso, do meu plano para matar Davi, para não se entristecer. No entanto, atente para essas últimas palavras: no entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida, Jonatas, que estou a um passo da morte. Temos aqui as palavras de um homem desesperado, alguém que viu a morte de perto. Davi era um fugitivo, perseguido,
acuado pelo rei Saul como um animal selvagem. Nem na presença do profeta Samuel ele teve paz. Teve que abandonar a casa dos profetas, um local sagrado, um local de neutralidade, de proteção, a fim de ser capturado por Saul. Havia um exército de guerreiros atrás de Davi. Davi, outrora tão calmo, tão cheio de domínio próprio, estava agora começando a entrar em descontrole emocional. Pois a luta que ele enfrentava há dias, há semanas, tirava as suas forças por completo. E no auge do seu desespero, a quem foi que Davi procurou? A quem Davi buscou? O seu companheiro de peito, o seu amigo mais chegado que o irmão, Jonatas. Somente Jonatas poderia lhe trazer um conforto real naquele momento. Interessante isso. Davi não procurou seu pai Jessé. Davi não procurou nenhum dos seus irmãos carnais de sangue. Porque naquela hora de risco, de morte iminente, de possibilidade concreta de um fim precoce de sua vida, somente um amigo de alma é que faria diferença em seu viver. Ele precisava de alguém para chorar com ele, para agonizar com ele. Alguém que estivesse simplesmente ao seu lado para sentir a sua dor. Porque a dor que se sente junto a um amigo é uma dor menos doída, é uma dor menos sofrida, é uma dor menos agonizante. Olha o que diz o texto. Vamos lá? Pode avançar? Já indo para o final do capítulo. Então despediram-se beijando um ao outro e chorando. E chorando. Jonatas chorou diante de Davi e Davi diante de Jonatas. E Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Meu irmão, minha irmã, sinceramente, você já passou por algo semelhante a Davi? Não por estar sendo acuado no perigo de morte, talvez sim, mas creio que a grande maioria não. Mas por estar num desconforto emocional, com a sua alma tão enclausurada, tão aprisionada, tão angustiada, que o que fez realmente diferença foi a simples presença de um amigo do coração ao seu lado. Um amigo que não ficou tentando encontrar palavras rebuscadas, que não quis lhe dar lição de moral, mas simplesmente colocou-se ao seu lado, como Jonatas diante de Davi, e chorou com você. Você já experimentou isso? No ano de 2011, 2 anos antes de chegar aqui em Teixeira de Freitas, comecei a sentir um incômodo no meu baixo ventre, um bolor. Meu médico me recomendou um exame, que era um ultrassom. Fui ao consultório, tranquilo. Mas minha tranquilidade caiu por terra quando percebi a cara da médica que fazia o exame em mim. Quando ela chegou num ponto da minha barriga, ela começou a pressionar ali o aparelhozinho, com uma face, um rosto nada agradável. Como se ela tivesse encontrado algum corpo estranho, algo que não era legal. E ela ficou ali, apertando e parada. E eu já vinha de uma série de problemas com tumores. Vocês sabem da história. Foram 4 seguidos nas costas, graças a Deus todos benignos. Mas uma coisa é algo que você tem nas costas. Outra coisa é algo que você tem na região abdominal. E aí ela me fez uma pergunta que acabou comigo de vez. Há algum oncologista que está acompanhando você? Aquilo me derrubou ali. Eu deitado ali, eu falei, meu Deus do céu, o que essa mulher viu aqui? Tem algum especialista em tumores que está cuidando de você? Falei, tenho.
então você vai procurá-lo imediatamente, porque achei algo aí e não gostei do que vi. Meus irmãos, naquele dia eu fui para o consultório sem carro, fui de van, ficava a mais ou menos uns 8 quilômetros da minha casa. Eu voltei tão desnorteado, irmãos, que eu me esqueci até de pegar a van. Eu vim andando e conversando com Deus, pensando na igreja que eu estava fundando e que poderia ter um fim precoce, nos meus filhos que eu queria vê-los crescer junto a mim, na minha esposa que poderia ficar desamparada do meu contato, do meu apoio. Não com medo da morte, irmãos. Irmãos, vamos ser francos uns com os outros aqui. O cristão não tem medo da morte no que diz respeito ao destino de sua alma. Amém, meus irmãos? Nós sabemos para onde vamos, amém? Mas nós sentimos pela separação em relação às pessoas que nós amamos. Isso é humano, irmãos. É humano. Faz parte de nossa natureza. E aquilo me abalou terrivelmente, irmãos. Entrei numa concha. Os membros da igreja souberam, porque notícia ruim corre depressa, começaram a me procurar lá em casa. E eu confesso que eu recebi a maioria por educação, para ficar respondendo as mesmas perguntas, sempre, mas cada visita me angustiava ainda mais, só queria sumir e fugir, porque eu não sabia o que me esperava. Meu médico confirma a gravidade da situação, um tumor que havia tomado conta do apêndice, já começando a atingir o intestino. Aí começou minha segunda batalha. Havia uma batalha que era contra a enfermidade, e a segunda batalha contra o plano de saúde, a bendita Unimed. Unimed não quis liberar de modo algum a cirurgia, mas não quis liberar. Foi nessa hora que Deus levantou um amigo mais chegado que o irmão. Meu pastor, aquele que me batizou, aquele que me encaminhou para o ministério, aquele que me segurou quando voltei para o Rio, com a cara e a coragem, e que decidiu apostar no meu sonho, na minha visão. Ele mandou seu filho advogado, e aquele rapaz ficou comigo uma semana, abandonou seu escritório no centro do Rio de Janeiro, para ficar comigo uma semana, travando uma batalha judicial, a fim de conseguir um mandado. Mandado ou mandato, irmão Dutra? Mandado, não é isso mesmo? Mandado, com D, não é? Um mandado de segurança, tem hora que a gente confunde. Brigou com a juíza da cidade, que queria defender a Unimed. Até que veio a grande festa, cirurgia liberada. Me lembro disso até hoje. Ele me levou para a melhor churrascaria. Era eu que tinha que levar ele. Advogado, então, não dá ponto, senhor. Me levou para a melhor churrascaria. Celebramos a vitória do mandado. Eu pensei, vou comer bem, que eu não sei o que vai acontecer depois. Eu caí dentro. Caí só picanha, irmãos. Só picanha. Escuta, quando estava tudo confirmado, ele falou assim: Júlio, cresci com ele. Meu pai mandou te dar isso aqui. Botou um chequezinho no meu bolso. Eu abri o cheque, R$3.000. Isso há quase 7 anos. Isso é para você poder se segurar nesse momento de incerteza. Amigos fazem isso, irmãos. Não estou falando necessariamente do dinheiro, mas amigos, na hora que a coisa se complica, na hora que a situação fica turva e nebulosa, eles estão presentes ao nosso lado, nos momentos de perigo, de risco de vida, em que a morte está face a face conosco, em que pessoas nos deixam de lado. Os amigos nunca nos abandonam, porque eles se interessam de fato pelo nosso destino. Eu estava pensando nessa mensagem e me lembrando da história de Ruth e Noemi. Na verdade, o livro que nós chamamos de Ruth não deveria ser chamado de Ruth, mas sim de Noemi, porque a personagem central da história é Noemi, uma mulher que vai para uma terra estrangeira tentar a sorte com a sua família, e ali, naquele lugar distante, sem amigos, morre seu marido Elimeleque, morrem os 2 filhos mais novos, Malom e Quilion, e ela fica sozinha,
com fome, na miséria completa, com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Orfa volta para sua casa, para sua terra natal. E ela decide, Noemi, voltar para o território de Judá. E ali, sua outra nora, Ruth, decide não deixá-la. Noemi fala, não, comigo você não tem futuro. Comigo não há sorte para você garantida. Comigo não há destino positivo para você. E é nesse contexto que Noemi tenta despistar Ruth, deixar Ruth para trás, que surge uma das mais belas declarações de amor na Bíblia, que eu já vi em muitos convites de casamento impresso, mas que não tem nada a ver ali com amor conjugal, não. O amor ali é um amor de amigos, uma amizade de alma. Vamos lá? Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Que declaração poderosa, irmãos, de uma amizade genuína de alma. No desespero de Noemi, no desamparo de Noemi, Deus lhe deu Ruth. No desamparo de Davi, Deus lhe deu Jonatas. Que da mesma forma, na sua hora de dor, na sua hora de angústia, porque todos nós temos a nossa hora de dor, todos nós temos a nossa hora de angústia, que nesse momento onde as coisas ficam turvas e embaraçadas, Deus lhe conceda amigos leais, verdadeiros, que estejam ao seu lado, quando o perigo for muito intenso e grave. Amém, meus irmãos? Você recebe isso, meu irmão? Amém? Segunda verdade. Os amigos nos fazem falta, porque em nossa cegueira, só eles conseguem enxergar o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. Eles apontam o caminho a seguir. Eles nos mostram que há um Deus sobre nós, que há promessas na palavra, sobre as quais vamos tomar posse. Os amigos nos mostram a realidade das promessas de Deus. Vamos lá, vamos para a palavra, vamos ver isso aí na palavra. Olha o que Jonatas fala com Davi. Se liga nesse discurso. O Senhor esteja com você, Davi, assim como esteve com meu pai. Sabe o que Jonatas está falando aqui? Deus não está mais com meu pai, Davi. Deus está com você agora. Se eu continuar vivo, mostre a lealdade do Senhor a mim. Mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família. Inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento por causa de sua amizade por ele, pois ele havia se tornado seu amigo leal. 1 Samuel 20, 13 ao 17. Se liga aqui em mim, olha aqui para mim. As aflições de alma, os vales enfrentados, as duras provas que vêm sobre nós, podem nos causar cegueira, a ponto de não conseguirmos mais vislumbrar, contemplar as promessas que o Senhor fez para nós. Davi só pensava em sua provável morte, na perseguição sobre Saul, nos riscos que ele corria, no mal que estava à sua espreita. Por um momento da sua caminhada, Davi se esqueceu daquela unção que ele recebeu para ser rei, debaixo da autoridade do profeta e juiz Samuel. Davi agora só queria salvar sua pele. Como vimos antes, ele era um homem dominado pelo desespero. Nessa hora,
Levantou-se Jonatas e reacendeu na alma de Davi as promessas de Deus para ele. E olha que contraditório, olha que paradoxal. Jonatas era filho de quem, irmãos? Saul. Portanto, ele seria o herdeiro legítimo do trono, segundo a dinastia de Saul. Ele poderia estar esperando isso. Meu pai morrerá, eu assumirei o trono, porque eu estou na linhagem real, o primeiro. E Jonatas, que humanamente falando, seria o futuro rei de Israel, é ele que se levanta para reafirmar o trono de Davi, para fazê-lo lembrar de uma promessa que momentaneamente ele sepultou no seu coração. Jonatas tinha tanta confiança que Davi iria reinar, que ele faz uma aliança com ele de alma. Mais uma. Quando você assumir o trono, tenha misericórdia de mim. E se eu morrer, como aconteceu, tenha misericórdia da minha família, porque certamente Deus vai eliminar Davi, todos os seus inimigos. Amigos verdadeiros fazem assim conosco, irmãos queridos. Quando ninguém mais crê em nós, nem nós mesmos cremos em nós, eles se levantam para nos dizer: ei, acorde, Deus continua sendo com você, Ele é fiel para completar em sua vida a boa obra que Ele já começou até o dia da volta de Cristo. Lembro-me dos discípulos após a morte de Jesus. Eles estavam angustiados e entristecidos com a perda do seu grande amigo. Ficaram literalmente desnorteados, perderam o propósito. Alguns voltaram para as suas funções, profissões de origem. Ganharam o mundo? Como? Pescador de almas? Como? Cristo não está mais aqui. Voltemos para os nossos afazeres, para as nossas atividades normais de labuta. Mas vou te pedir paciência para ler comigo um pouco um texto longo. Olha o que Jesus faz com eles, nesse momento de aparente desesperança, em que eles perderam a fé. Vamos lá? O famoso texto do caminho de Emaús. Lucas 24. Naquele mesmo dia, que dia? O dia da ressurreição de Jesus. 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, na Canela. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha a cegueira aí. Eles estavam tão angustiados, tão dominados pela perda, pela dor, que eles não conseguiram identificar Jesus. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Jesus se fazendo de bobo. Perguntou Jesus. Ora, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia depois que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Falaram de modo incrédulo, de modo descrente, ridicularizando as mulheres. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele, Jesus, lhes disse:
Como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Outro texto abençoado, lindo, irmãos. Escute isso. Desesperançosos, abatidos, alquebrados, arrebentados, sem fé. Mas olha o testemunho do texto: estavam cegos pela sua dor. Mas enquanto Jesus caminhava com eles, Jesus foi expondo as escrituras, Jesus foi trazendo à tona, à superfície, o cumprimento das promessas bíblicas. E o texto diz, eles declaram que o seu coração ardia enquanto Jesus falava com eles. É assim que um amigo verdadeiro faz conosco, é assim. A gente está lá embaixo, a gente está caído, a gente está ferido, mas eles chegam e a sua simples presença incendeia a nossa alma de fé, de coragem, de ousadia, para continuarmos a caminhar na trilha que o Senhor nos deu para concluirmos. Que Deus lhe conceda amigos assim, que queimem, que abrasem a sua alma e que traga à sua memória, como diz Jeremias em Lamentações 3, aquilo que lhe dá esperança. Aquilo que lhe dá esperança. Vamos terminar? Vamos caminhar para o final, que ainda tem um compromisso depois daqui ainda, irmãos. Mais tarde um pouquinho. Terceira verdade. Essa aí você conhece? Essa cena aí é clássica, mas vamos lá, vamos explicar. Tem que ter um labrador no meio, né, quando fala em amigo, né? Os amigos nos fazem falta, porque eles são capazes de correr em perigo por nossa causa. Minha primeira verdade foi que os amigos estão conosco no perigo. Minha terceira verdade é que eles correm perigo por nossa causa. Vamos lá, se liga nessa imagem aí. Depois tu vai voltar para ela, tá, Tati? Então Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa. Ele se assentou no lugar de costume, junto à parede, em frente de Jonatas. E Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou: algo deve ter acontecido a Davi, deixando-o cerimonialmente impuro. Com certeza ele está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a seu filho Jonatas: por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem, nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu, com insistência, permissão para ir a Belém, dizendo: deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde. Eu acredito, irmãos, que ele xingou um palavrão ali. Esse texto aí é polido, né? A linguagem bíblica é polida, mas eu acho que ele xingou um palavrão bem conhecido aí, viu? Será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você, nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou a seu pai: por que ele deve morrer? O que ele fez?
Então Saul atirou sua lança contra Jonatas. Estava louco o cara, para matá-lo. E assim Jonatas percebeu que seu pai estava decidido a matar Davi. Forte isso, né, irmãos? Jonatas colocou-se em situação de risco de vida por causa de Davi. Quase morreu nas mãos do próprio pai, porque quis comprar a briga de Davi. Foi humilhado diante da corte real, na sua própria casa, porque quis defender o indefensável. Foi contra o seu pai, para salvaguardar a honra, a integridade do seu companheiro de coração. Amigos fazem assim. Eles dão a cara a tapa por nós. Até podem quebrar a cara depois, mas eles dão a cara a tapa. Quem é amigo verdadeiro, sai da zona de conforto em que está, para poder livrar a pele do seu amigo. Aí eu quero que você volte para a nossa figura lá. Esse caso aí é clássico, irmãos. Aí nós temos o engenheiro cego colombiano, Omar Eduardo Rivera, e Salt, o cão à direita dele, o labrador que era seu cão guia, na famosa tragédia do 11 de setembro, com a queda das Torres Gêmeas, com o atentado islâmico. Esse homem aí trabalhava na Torre 1, no andar 71, quando ele escutou um barulho que fez tremer o prédio por completo. E o prédio começou a balançar. Ele percebeu ao seu redor uma movimentação louca, frenética. E ele pegou o seu cão, guia, que estava com ele no trabalho, como de praxe. Tentou descer pelas escadas de emergência, mas ele simplesmente não conseguia passar. O tumulto era muito grande, ele cego. Ele então desistiu de viver. Ele pensou: eu não tenho chance, mas eu vou liberar o meu amigo, eu vou liberar o meu cãozinho. E ele deu uma ordem que era dada por um adestrador, para que o cão seguisse em frente sem ele. Uma ordem irrecusável. E quem mexe com cães sabe disso. Uma ordem que um dono dá, ela não tem como não ser cumprida por um cão adestrado. E ele deu uma ordem para que o cão fosse embora, descesse escadas abaixo. E o cão foi no ímpeto. Mas minutos depois o cão voltou. E ficou colocando a alça que o segurava na mão dele. E ele percebeu que não tinha jeito, o cão não queria ir embora. E ele decidiu encarar aquela batalha com o cão. E o cão à frente dele fez com que ele descesse cada um dos 71 andares. Conseguiram chegar no térreo, debaixo de todo o tremor do prédio. E não satisfeito, o cão o arrastou para uma área ampla e segura. E após ter chegado, o prédio desaba. Ah, pastor, estamos falando de um cão, não de uma pessoa, pelo amor de Deus, meus irmãos. Há animais que são mais férteis do que muitos seres humanos, e que nos servem de inspiração para o exercício da amizade verdadeira. Um animal supostamente irracional voltou para salvar o seu amigo do peito, seu amigo do coração. Ele poderia ter salvado a sua própria pele por instinto, mas ele voltou porque havia alguém que ele amava, e ele não poderia ser salvo fora do seu amigo do peito. Meus irmãos, amigos verdadeiros fazem assim. Arriscam a sua própria pele pelo nosso bem. Não se contentam apenas com o nosso bem-estar. Eu estava pensando na mensagem e me lembrando de um amigo meu, do coração. Todo mundo tem na infância um amigo do coração, né? E mesmo você não o vendo mais, você o guarda no peito. E eu me lembro de Eduardo. Eduardo
era aquele cara que estava comigo o tempo todo. A gente brigava e sorria juntos. A gente se amava muito. E um dia nós estávamos no alto de um morro. Um morro que tinha uma matinha fechada, cheia de mangueira, jaqueira. E a gente estava ali comendo manga, comendo jaca. Só que no pé do morro tinha um campo de futebol, onde uma molecada muito pesada jogava bola lá. Molecada complicada. Molecada difícil de chegar junto. Mas o morro, irmãos, era alto demais. Aí menino pensou em quê? Vamos xingar essa turma lá embaixo lá, implicar com eles? Aí começamos a xingar os caras lá, de cima para baixo. Seus isso, seus aquilo, vocês não são de nada, vem aqui. Aí eles pararam o futebol e começaram também a nos insultar. Mas irmãos, era uma distância muito alta, não tinha como eles chegarem lá. Vocês não são de nada e tal, pá. Aí enjoamos, voltamos a comer manga e jaca. Daqui a pouco vamos implicar de novo com ele, vamos implicar de novo. Chegou, não tinha mais ninguém lá embaixo. Ué, acabou o futebol deles. Meus irmãos, escuto só um barulho no meio do mato. Pense numa galera de mais de 20 caras bravos. Um pior do que o outro. Eu corri que nem um doido. E Eduardo também. Mato adentro, os caras atrás da gente, correndo e atrás, pá, aquela confusão toda. Uns foram parando no meio do caminho. Mas sempre tem um encapetado que não para, né? E era o pior da turma. E Eduardo, mais velho do que eu, na frente. E eu atrás. Mas o cara, irmãos, me deu uma rasteira. Caí com a boca no pó, no chão, no meio do mato lá. E ele já partiu para cima de mim para acabar comigo. Naquele momento, sabe aqueles filmes de super-herói que o inocente está sendo acuado pelo bandido, daqui a pouco chega o super-herói, bum! Eu só vi Eduardo se jogar com o cara. E o couro comeu ali, irmãos. O couro comeu. Eduardo apanhou muito, mas bateu mais do que apanhou. E o cara voltou para casa como um cachorrinho com o rabo entre as pernas. Aí Eduardo olhou para mim e falou assim: Júlio, da próxima vez seja mais esperto. Não teve próxima vez, que nunca mais eu entrei numa aventura daquela. Mas fato é que amigos verdadeiros, olha aqui para mim, morrem por nós. Você crê nisso, meu irmão? Amigos verdadeiros morrem por nós, se necessário for. Porque olha o que diz o texto, vamos lá? Avança aí. Avança aí. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Todo mundo quase já decorou João 3,16. Mas a grande maioria nossa, eu e você, precisamos decorar e viver isto se necessário. 1 João 3,16. A minha oração nessa noite é que você encontre amigos assim, ó. Amigos que de fato deem a vida por você, se necessário for. Amigos que estejam dispostos a perder para você ganhar, se necessário for. Mas eu quero voltar a falar uma coisa que eu já falei também na última mensagem que eu preguei sobre amizade aqui. E eu não tenho outro fechamento além desse. Que você encontre amigos que se adequem a essa realidade. Mas que antes disso, eu e você, nós sejamos amigos que vivam isso, para que a gente possa dar aquilo que a gente quer ganhar. Amém, meus irmãos? Tem alguém com a alma solitária aqui? Tem alguém choroso, num estado emocional em frangalhos, arrebentado? Fale com o Papai do Céu, fale com Deus, para que Ele lhe conceda um amigo de alma, que aconchegue você, que apoie você. Mas antes disso, em nome de Jesus, queira ser um amigo de alma para alguém também.